E aí, pessoal? Tudo bem? Passando aqui com vocês agora de um jeito um pouco mais profissional, talvez um áudio muito melhor, um cenário muito melhor aqui, para começar essa nova leva de vídeos aqui, para você que é designer, para você que está com dificuldade, talvez, de escalar com seus serviços de design. E quando eu digo escalar, eu não estou querendo dizer lotar sua agenda, encher de clientes, mas simplesmente conseguir vender de uma forma melhor do que você vende hoje. Talvez você que esteja assistindo, se não, parabéns, mas talvez você que esteja assistindo ainda esteja preso meio naquele limbo, aquele umbral, assim, digamos, de clientes que pagam seus 1.000 e pouquinho, 2.000 reais para você, e você está com uma extrema dificuldade de aumentar o seu ticket. E se isso está acontecendo com você, eu tenho aqui talvez a solução para os seus problemas, porque baseado nesse livro aqui, ó. Esse livro é um livro muito bom, Manual do CEO. Eu já li ele uma vez, li mais ou menos, né? Então agora eu estou lendo com um pouco mais de profundidade, um pouco mais de foco, adaptando aqui para o estúdio novo, tá? Para você que está chegando agora, esse é o primeiro vídeo que você está vendo, você não conhece minha cara, eu sou diretor do estúdio novo, um estúdio de design. A gente vende só design, então a gente não é um estúdio, uma agência que vende, por exemplo, criação de conteúdo, estratégia de conteúdo, social media. Não, nós vendemos única e exclusivamente design. Esse era o meu sonho desde sempre, e depois de penar por longos 6, 7 anos, a gente tem conseguido escalar com serviços de design de ticket mais agregado, ou seja, contratos aí de 5, 6, 7, até muito mais do que isso, dependendo do projeto. Semana passada nós fechamos um projeto pontual de 15 mil reais, e a gente tem conseguido fazer isso somente com design. Então a gente vende aqui no Estúdio Novo design por assinatura, né? Um modelo nosso aqui onde a gente entra em empresas e implementa um núcleo criativo mesmo, a gente cria todo o setor criativo e nós vendemos também branding e web design, toda a parte criativa ali de web, performance, programação e afins. Então a gente já está quase, tem até um vídeo no canal aqui do ano passado, talvez uns 6, 7 meses, que eu estava escalando meu estúdio de design até os 100 mil reais por mês e a gente está quase lá. Mais 10 mil reais ali de recorrência, a gente alcança os 100 mil reais por mês, e esse era o meu objetivo desde o início, e durante toda essa trajetória, eu tenho aprendido muitas coisas, mais a ver com negócios e não com design, e algumas dessas coisas, elas têm me mostrado e elas justificam o porquê certos estúdios, certos designers conseguem vender de uma forma muito melhor, e a gente tem vivido esse mesmo processo aqui, escalar de um jeito muito mais saudável e conseguir vender os serviços com maior valor agregado. E eu achei muito curioso, porque além desse livro aqui, várias das coisas e desses conceitos iniciais de negócio são conceitos que eu já trazia para alunos, assim, para amigos e até para dentro do próprio Estúdio Novo há muito tempo, de forma não intencional, digamos assim, né? Então não foi porque eu li esse conceito e falei, cara, agora eu vou aplicar isso aqui para o Estúdio Novo, isso aqui vai dar certo. Mas isso tem se mostrado um caminho muito bom, né? Porque de fato aqui no livro ele apresenta 5 conceitos, tá? Que fazem com que uma empresa ou um negócio, etc., consiga vender, ter lucro, viver, sobreviver, dar dinheiro, mas eu vou me ater só a 4. Tá? Eu vou poupar vocês do quinto, porque ele não se adequa tanto necessariamente para o mercado de design. Mas são 4 conceitos que o autor traz aqui no livro, e que, como eu disse, a gente já tem aplicado isso no Estúdio Novo, e a gente tem visto que essa foi a nossa virada de chave, a famosa virada de chave, para a gente. Mutei o microfone aqui, ao vivo e a cores aqui. Para a gente conseguir escalar, digamos assim, dos 20, 30 mil até agora os 90 e poucos mil reais ali por mês com design. Essas 4 coisas nada mais são, e é muito simples, tá? Nada mais são do que criação de valor, ou seja, ter algo de valor. Eu vou explicar cada uma dessas coisas daqui a pouquinho, vou adaptar para o mercado de design, aguento pouco. Criação de valor, marketing, vendas e entrega de valor. Então vamos lá. Vocês devem ter ouvido muito já, ou talvez tenham ouvido meio distorcido cada um desses conceitos, mas eu tenho certeza que vocês sabem o que é cada um deles, só não conseguiram entender um pouco como que eles funcionam na prática, tá? Criação de valor. Talvez vocês conheçam esse nome por algo um pouco mais a ver com a nossa profissão, que é posicionamento, oferta, outros nomes aí. Mas a criação de valor nada mais é do que você conseguir encontrar dentro do mercado uma dor, uma necessidade, algo pulsante em um público. Acabou de avisar que eu estou com 5% de bateria na câmera, então eu tenho poucos minutos de vídeo aqui, hein? Vamos conseguir resumir esses conceitos em mais uns 5 minutos. Então a criação de valor nada mais é do que você encontrar um espaço, uma brecha,
onde você consegue vender a solução de uma necessidade. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu quero dizer com criação de valor e como que eu adapto isso para o design? Né? Se você vende identidade visual, página de vendas, sites ou o que quer que seja, esse serviço em si dificilmente ele consegue criar valor. Tudo bem, ele é um serviço que transforma, ele é bonito, ele é belo, mas as pessoas elas não compram o serviço que você oferece, elas compram um benefício gerado a partir daquilo. Um pouco abstrato, vamos trazer isso um pouco mais para a realidade? Quando a gente vende aqui um serviço de web design, ou um serviço de branding mesmo, ou até o design por assinatura, todos os serviços que a gente vende, a gente bate muito na tecla dos benefícios que aquele serviço vai gerar. Eu não estou querendo dizer que a gente fala que uma página de vendas vai gerar mais vendas, uma página bonita e rápida vai gerar mais vendas. Isso é muito superficial. Pensando numa pirâmide assim de profundidade, de necessidade, né? A pessoa ela dificilmente compra simplesmente por querer algo bonito ou por querer algo que venda mais. Isso está muito no topo. Tá? A gente tem que conseguir aprofundar. Então, quando eu vendo design por assinatura, por exemplo, aqui no Estúdio Novo, eu não vendo que a gente faz demandas recorrentes de design para as empresas ou para quem nos contrata, mas eu vendo que vai ser a última vez que ele vai precisar contratar um setor de design. Ele não vai precisar se preocupar em contratar designers, em gerir designers, em criar processos de design, em revisar, porque a gente entrega tudo isso para ele. Então, o cara, quando nos contrata, ele compra tempo. Ele não está comprando design, porque ele tem essa necessidade dentro da empresa dele. E às vezes ele está ali tentando resolver com contratações de designers, está tentando resolver com freelancers ou o que seja, e ele sempre gira em um mesmo eixo, onde ele tem uma capacidade operacional limitada, ele precisa contratar outra pessoa quando uma para de performar, ele precisa dirigir esses designers criativamente. Ou seja, eu ofereço para ele a saída para ele não precisar mais disso, porque a gente leva todo o setor de design até a empresa dele, então ele praticamente contrata e pode se despreocupar, ele pode voltar a ganhar horas por mês. Então, olha só, eu estou vendendo uma vontade desse cara de sair de um ciclo vicioso que na maioria das vezes ele enfrenta com um setor de design. Então aqui a gente não está falando muito de design. O design ele vai ser um meio para que esse benefício, para que isso seja gerado para ele. Então eu sei que esse conceito está um pouco abstrato, mas tenta adaptar isso para sua realidade. Pensa com a cabeça do seu cliente. Quando contratam uma página de vendas com você, ou quando contratam uma identidade visual, o que aquela pessoa está querendo no final das contas? Provavelmente você vai chegar em algumas respostas. Elas não são as melhores. Então aprofunda um pouco mais. Pô, quando contratam uma identidade visual, o que as pessoas querem? Pô, serem melhores vistas, ser vista com mais autoridade, ser vista com mais posicionamento, conseguir vender mais caro. Tudo bem, são válidas, mas tem coisas a mais. Essa pessoa, ela quer não se sentir inferior. Tem desejos internos ali, né? Ela quer olhar para a própria marca e sentir vontade de trabalhar, né, dentro da própria empresa. Ela quer conseguir olhar para aquilo e ver futuro. Ela quer conseguir olhar para a marca dela e saber que aquilo ali vai levar ela até o objetivo que ela tem. Então, vender uma identidade visual, na maioria das vezes, vai ser a realização de um sonho. Não de um sonho de ter uma identidade visual, mas de um sonho de ter um negócio. E ela vai tangibilizar isso através de uma identidade visual. As pessoas vão ver isso, ela vai ver isso. Então, percebe como a gente começa a falar muito mais de coração para coração? Isso é criação de valor. Quanto maior for o buraco que você resolver com o seu serviço de design, isso vai exigir aprofundamento, mas quanto maior for o buraco que você conseguir resolver com o seu serviço de design, mais caro ele vai custar. Então, hoje, o empresário que paga para nós 7, 8 mil reais por mês para a gente entregar serviços de design, para ele é barato. Porque a hora dele talvez vale muito mais do que isso, né? 8 mil reais, mas enfim, a soma ali de tempo que ele gasta todos os meses, às vezes dá muito mais que 8 mil reais. Então, ele está economizando. Então, a lógica ela é muito diferente. Tá? E para você conseguir fazer isso, aí a gente vai para os próximos pontos, que é marketing e vendas. São 2 pontos, mas eles praticamente falam de um único. Se você não consegue jogar, se você não tem meios para você jogar o seu serviço, essa solução, digamos assim, vamos chamar a partir de agora, não vamos chamar de serviço, vamos chamar de solução. Se você não tem meios para você jogar essa solução para o mundo, o que são esses meios? Canais, né? Behance, uma prospecção, social selling, tráfego pago. Se você não tem meios de marketing para levar isso para o mundo, dificilmente a sua empresa ela vai se alimentar. A empresa ela vive de clientes, ela vive de demanda, então ela precisa se retroalimentar. Então, se você não tem canais, ou seja, se você não tem marketing no seu negócio, dificilmente você vai ter um negócio. Então, aqui a gente entra em um ponto de expandir canais. Nada, não tem nenhum segredo, tá? Nada mais vai te dar clientes do que empilhar esses canais. Ou seja, ter um Behance bem construído, bem fluido, ter prospecções acontecendo ali todos os dias, conteúdo para você poder fazer social selling, um funilzinho básico de tráfego pago, você precisa estar sendo visto.
E quando o seu serviço de design ele é visto, ele gera pouco interesse. Agora, quando você comunica a solução que você gera, que você já aprofundou, espero eu ali, para conseguir expor isso de um jeito melhor, você vai chamar mais atenção, você vai ser mais interessante. Você vai estar falando de algo muito profundo para aquela pessoa. Então ela não vai estar vendo páginas de venda com qualidade. Ela vai estar vendo, caraca, se eu contratar esse serviço de web, eu vou realizar um sonho. Então, finalmente eu encontrei alguém que me entende. Então, isso é o marketing. E aí, quando a pessoa tem interesse naquilo que você vende. Então, se você tem algo, essa pessoa ela vê aquilo que você vende, você precisa levá-la até um processo comercial. Você precisa conduzi-la até a compra. Você faz isso com as vendas, com um processo comercial bem construído. A gente está no terceiro ponto. A gente falou de criação de valor, proposta de valor, oferta, etc. Marketing, e agora a gente está em vendas. Ter um processo comercial correto nada mais é do que você conseguir, ao longo de uma qualificação, de uma conversa, aquele cliente, potencial cliente, lead, o que você quiser, conduzi-lo a entender que aquilo que você tem a oferecer vai solucionar um problema dele. E você está simplesmente vendo qual que é esse problema de um jeito um pouco melhor. Então, quando você talvez tenha um pouco de barreira, quando você tenta, sei lá, levar um cliente para uma call de vendas, ou o cliente ele só quer saber de preço, você talvez não esteja sabendo explorar muito bem o problema. Você ainda está sendo visto como alguém que vai fornecer um serviço, então não tem interesse. A pessoa ela quer resolver um problema ali, um serviço, ela precisa de um serviço. Agora, quando ela chega interessada em uma solução, você fazer perguntas, você colocar um formulário, você interrogá-la, você ligar para ela, você fazer uma call, nada mais é do que uma forma de você estar entendendo o grau de profundidade daquele problema. Então, a pessoa ela vai ser muito menos... ela vai ser mais tendenciosa, melhor dizendo, a seguir esse processo com você. Então, o processo comercial ele exige bastante cuidado, né? Entender como trabalhar bem aquele lead, entender como trabalhar bem aquela conversa, como continuar aquela conversa de forma qualificada. E aí, vamos pensar agora que você já tem uma proposta muito boa, você já tem uma oferta, você resolve um problema de um determinado público, com profundidade mesmo, resolve um problema interno que aquela pessoa tem, que seu serviço vai resolver. Você tem canais empilhados ali trazendo pessoas, ou seja, você tem marketing, você tem um processo comercial redondo, né, que possibilita que as vendas aconteçam. Aí você tem que se preocupar com o último ponto, que talvez é o mais importante, mas ele é um dos mais importantes, que é a entrega de valor. De nada adianta você fazer todo esse processo, prometer resolver um problema e etc e tal dentro do negócio da pessoa e a entrega ela é inferior, né? A entrega é simplesmente de design. Então você precisa todos os dias, e aqui a gente foi aprendendo isso, né? Onde a gente mais aperta parafuso durante o dia é na nossa entrega de valor. A entrega de valor ela é a entrega do seu serviço, tá? Vamos resumir assim. É como você entrega o que você entrega. Não adianta você fazer uma entrega com muita qualidade técnica, sendo que não tem um bom suporte, um bom acompanhamento, uma transparência, um bom cumprimento de prazos, uma qualidade de atendimento, um bom CS, CX, um bom acompanhamento daquele projeto, porque aí simplesmente vira um projeto básico. Talvez você já tenha até vivido experiências semelhantes aí de contratar um serviço, comprar um produto e o suporte desse produto ser muito bom. Isso te deixa tendencioso a querer mais daquilo, né? Dificilmente você vai querer mais de algo que é simplesmente uma entrega, né, básica, né? Agora vendo aqui, ó, ao vivo, hein? Bots. Tudo sob controle. Então, quando você vive um processo interessante ou quando a entrega daquilo que você contratou ela é de fato boa, você tende a ver valor naquilo e querer talvez contratar mais, querer indicar, etc. Então, a entrega de valor, ou como você entrega o que você entrega para o seu cliente, ela é extremamente importante. A gente não devia menosprezar a entrega, porque a maioria dos designers aí, profissionais, ou o que seja, se preocupam muito com vender. Vender mais caro, conseguir fechar para o cliente, mas não se preocupam em fazer uma boa entrega para os clientes que já estão na base ou para aqueles que estão sendo fechados. E senão o que vai acontecer? Você vai ter uma oferta, você vai empilhar canais, você vai atrair pessoas, você vai vender e, à mesma medida em que você está vendendo de um lado, tem cliente saindo do outro lado. E o jogo ele fica no 0 a 0, né? Então você precisa garantir que a sua entrega ela tenha qualidade. Então, existem diversos meios de fazer cada uma dessas coisas. Ou seja, esses 4 pontos aqui, eles são, eu estou falando para vocês só o que eles são, mas não necessariamente como fazê-los. A gente vai aprofundar, né? Provavelmente devem ter outros vídeos aqui para frente. Né? Para você que está assistindo esse vídeo agora, ainda não existe, mas para você que está assistindo esse vídeo no futuro, provavelmente já existem outros vídeos destrinchando um pouquinho cada um desses pontos, explicando como fazê-los na prática. Então tá, como que eu faço uma boa oferta? Como que eu crio algo que resolve um problema? Ou então, como que eu empilho canais? Né? Qual que é a melhor forma de prospectar? Qual que é a melhor forma de fazer um portfólio no Behance? Ou como que deve ser esse processo comercial? Então, eu acredito que essas dúvidas elas estejam aí agora. Né? Pode ser que agora você tenha simplesmente se atentado que, olha, eu preciso dessas 4 coisas.
como que eu faço? Como fazê-las no final das contas? Então fica aqui no canal, tá? É muito importante que você está chegando agora, ou se ainda não é inscrito, se inscreva. Não porque eu ganho com isso, tá? O meu canal ainda não é monetizado, nada do tipo, mas simplesmente porque eu quero que você esteja vendo um dos conteúdos eles vão estar saindo e esteja também interagindo, tá? Então é muito importante a sua interação. Esse canal ele existe com a sua interação. Então comenta aqui o que você achou sobre esses 4 pontos, quais deles você tem mais dificuldade, porque pensa comigo, se eu ver aqui 10 comentários falando que tem muita dificuldade em processo comercial, cara, eu vou dedicar uma série de vídeos a falar sobre isso. Então, isso não vai tomar nem 10 segundos do seu tempo, poxa. Vai lá, dá um like, se inscreve no canal e comenta algum desses pontos que você tem mais dificuldade, ou se alguma coisa que eu falei deu um estalo aí, você percebeu algo que você não havia percebido antes. Isso é muito importante para continuar essa criação com mais qualidade, para eu não ficar falando comigo mesmo, tá? Então, pessoal, olha, consegui falar em 15 minutos o que eu previa falar em 10 e eu ainda tô com 3% de bateria. Ó, perfeito, tá? Então, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Vou manter uma frequência bem interessante aqui agora. E espero que tenha sido útil destrinchar esses 4 pontos e que você entenda. E se você não tem nenhum desses 4 muito bem feitos, dificilmente seu negócio ele vai conseguir romper um certo platô, ele vai conseguir romper uma certa instabilidade que você tem ali, talvez uns 10, 12, 15 mil reais de faturamento. Para romper isso, você precisa ajustar esses 4 parafusos aí. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo, hein? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui.